Olá! Neste vídeo, nós iremos tratar sobre o estudo de Nicholas Spenos sobre a hipnose. Primeiro de tudo, precisamos definir o que é a hipnose. A hipnose é definida como um estado psicológico de alteração da consciência induzido artificialmente. Ela seria um estado entre estar acordado e o estar dormindo, em que acredita-se que o indivíduo hipnotizado está muito mais suscetível às sugestões do hipnotizador. Criada no século XVIII, uma época em que pela primeira vez a doença mental foi reconhecida como resultante mais de causas psicológicas do que orgânicas e aperfeiçoada posteriormente por médicos como Freud, a hipnose surgiu com o objetivo de tratar doenças psíquicas como a histeria, partindo do princípio de que, em estado de alteração de consciência, o indivíduo conseguiria ser induzido a parar ou a reproduzir certos comportamentos. Durante boa parte do século XX, a crença de que a hipnose seria um estado alterado de consciência era inquestionável. Contudo, o pesquisador Nicholas Spenos e seus colegas, durante os anos de 1970 e 1980, questionaram precisamente essa crença e propuseram que a hipnose seria apenas um estado de motivação elevado e não um estado de alteração da consciência. Para Spenos, todos os comportamentos que eram comumente atribuídos ao estado hipnótico eram na verdade comportamentos normais e voluntários. Os participantes esperavam estar em um estado de consciência alterado, então agiam como se estivessem de forma totalmente voluntária. Faziam isso para satisfazer as expectativas de estarem hipnotizados. Ou seja, eles eram induzidos a pensar que estavam em um estado hipnótico. De forma geral, para que o processo hipnótico desse certo como esperado, eles agiam de uma forma que contribuísse a acreditar que suas ações voluntárias eram, na realidade, ações involuntárias e automáticas, produzidas pela hipnose. Spenos acreditava que dois fatores eram os principais responsáveis para que as pessoas achassem que estavam em outro estado de consciência durante a hipnose. Primeiro seria o fato de que os participantes hipnotizados interpretam o próprio comportamento durante a hipnose como se fosse causado por uma força externa e não por eles mesmos. Então suas ações voluntárias aparentam ser involuntárias. O segundo seria o fato de que o ritual de se estar hipnotizado produz certas expectativas que o comportamento dos participantes visa suprir. Ou seja, o ritual hipnótico cria tanta expectativa que faz com que o sujeito se comporte de acordo com esse ritual. A crença que o comportamento é involuntário. Para provar que os participantes voluntariamente queriam ser induzidos a acreditar que estavam em transe, Spenos analisou o processo de indução hipnótica. Para ele, os testes realizados para se comprovar que a pessoa estava em transe eram feitos para motivá-la a acreditar que as suas ações eram involuntárias e frutos do estado especial de hipnose. Então, percebeu que eram sempre realizados um pedido de ação, como, por exemplo, levante o braço, e depois pedia-se que o hipnotizado interpretasse se a ação teria ocorrido involuntariamente. Spenos julgava que a interpretação dos participantes, se a ação era involuntária ou voluntária, dependia da forma com que a ordem de ação foi dada. Para comprovar sua hipótese, Spenos dividiu uma série de participantes em dois grupos. Um receberia os pedidos de ação de uma forma menos direta, como o seu braço está muito leve e se levantará. O outro grupo teria sugestões de ação de maneira mais direta, como levante o braço. Após o final dos estudos, comprovou-se que o primeiro grupo interpretou mais suas ações como involuntárias do que o segundo grupo. Spenos também estudou como as ações pedidas interferiam na crença de se estar ou não hipnotizado. Ao pedir para que os participantes abaixassem o braço, ocorreu um número maior de participantes que acreditavam que suas ações eram involuntárias do que quando se pediu para que os participantes levantassem o braço.
pois, na primeira ação, o peso da gravidade contribui para que o braço naturalmente se abaixe. Na segunda ação, não há essa contribuição da gravidade, o que faz com que o sujeito tenha que se esforçar mais para levantar o próprio braço, diminuindo a percepção de involuntariedade. Caso a hipnose fosse de fato uma alteração do estado de consciência, tanto faria pedir para que o hipnotizado levantasse ou abaixasse o braço. Outra hipótese defendida por Spanos era que, quanto mais a pessoa se tornasse absorta na hipnose, mais ela ignoraria os sinais de que age voluntariamente. Para provar essa hipótese, Spanos criou cenários irreais em que os participantes eram induzidos a pensar que não podiam mais mexer o braço. Foi comprovado que os participantes que acreditavam que não mexiam mais o braço devido ao estado hipnótico foram aqueles que mais estavam absortos no cenário imaginativo. Ou seja, quanto mais envolvida na hipnose a pessoa está, mais susceptível ela está a acreditar que as suas ações são involuntárias. Essa habilidade de se tornar absorto na hipnose é a mesma de se tornar absorto em livros, arte, músicas. Então, indivíduos que naturalmente se imergem em outros processos imaginativos tendem a cooperar mais com as sugestões feitas durante o transe hipnótico. Criação de expectativas em sujeitos hipnóticos. Spanos explica que a forma como as pessoas em estado hipnótico agem é muito mais decorrente da construção de um padrão comportamental do que da alteração do estado de consciência. Esse padrão é embasado nos métodos usados para induzir a hipnose. Ademais, Spanos apresentou 3 pesquisas que exemplificam como as atitudes das pessoas em hipnose são influenciadas por seus pensamentos acerca do assunto. No primeiro experimento, foi dada uma palestra básica sobre aspectos da hipnose para 2 grupos. Para um deles, foi adicionada a informação de que a rigidez do braço era algo comum na hipnose. Quando os participantes dos 2 grupos foram induzidos ao estado hipnótico, os integrantes do grupo, que recebeu a informação acerca da rigidez do braço, mantiveram o braço rígido, mesmo sem que houvesse um comando específico para tal comportamento. Isso comprova que a forma como as pessoas agem nesse estado depende de como elas acreditam ser adequado. No segundo evento de hipnose, os participantes foram convidados a imaginar cenas ou situações em que eles faziam alguma coisa. Então, estes mesmos candidatos são hipnotizados e pede-se que eles imaginem algo semelhante. Nos relatos, após as 2 visualizações, a maioria alegou que em estado hipnótico a experiência era mais vívida ou emocionante. Para contrapor tais resultados, foi feito um outro teste, em que diferentes grupos tiveram a experiência com ou sem hipnose. Dessa vez, os relatos não mostraram tanta discrepância. Spanos, por conseguinte, alega que a sensação de maior euforia e vividez na hipnose é criada na mente dos participantes, mas não é concreta. No terceiro e último experimento, Spanos vai refutar a teoria de que a analgesia hipnótica existe. Aos participantes desse estudo, foi pedido que mergulhassem seu braço num balde de gelo a 0 graus Celsius. De acordo com o analisado, depois de 10 segundos, já começa a doer, e as pessoas costumam aguentar no máximo 1 minuto. Hilgard, que fez o experimento em 1978, reportou que os participantes que recebiam treinamento acerca da redução da dor, acordados e hipnotizados, reportaram grande diferença no nível da dor em estado hipnótico. Portanto, Hilgard conclui que na hipnose a pessoa é capaz de dissociar a dor da percepção da dor, e isso seria chamado barreira amnésica. Mais uma vez, Spanos rejeita uma explicação hipnótica para essas descobertas. E, novamente, ele demonstrou que a redução da dor é, na verdade, resultado da motivação e expectativa dos participantes do experimento. Ele percebeu que todas as pesquisas sobre hipnose eram feitas com participantes altamente suscetíveis à hipnose, e isso influenciava o experimento. Levando em conta que os participantes sabem que o estado acordado está sendo comparado ao hipnótico, sua performance será afetada por esse conhecimento. Assim,
no experimento realizado por Spanos para rejeitar o que era defendido por Hilgard, alguns participantes sabiam qual seria a ordem do experimento, ou seja, quando estariam acordados ou hipnotizados, e outros não. Foi observado que quando os participantes pensavam que o teste em estado hipnótico seria depois do acordado, eles classificavam o efeito analgésico como menos intenso, a fim de deixar espaço para a melhora em hipnose. Isso pode ser observado através dos dados apresentados no gráfico. Assim, fica claro que, novamente, é uma questão das expectativas criadas pelos participantes, e não algo decorrente do estado de hipnose. Agora, a pergunta que fica é: o que significaria decidirmos que a hipnose não é uma força poderosa capaz de alterar a mente? Implicações das descobertas. O objetivo de Spanos não era provar que a hipnose não existe, mas demonstrar que os comportamentos reproduzidos no dito estado hipnótico são, na verdade, frutos de uma extrema motivação e de expectativas. Ele, de fato, conseguiu mostrar que diversos aspectos da hipnose possuem uma explicação mais simples e direta do que a ideia de alteração do estado de consciência. Contudo, até atualmente, a questão do que seria a essência da hipnose ainda é tema de debates e de controvérsias. Dessa forma, é inegável que, independentemente da resolução dos debates acerca da essência da hipnose, ela permanece sendo um método útil para a melhora na qualidade de vida de alguns indivíduos. Aplicações recentes. Um artigo de 1997 cita os estudos de Spanos e oferece teorias sobre a razão pela qual as pessoas agem involuntariamente quando hipnotizadas. A pesquisa, consoante com as descobertas de Spanos, dá diversos motivos para o porquê que os participantes hipnotizados acreditavam que agiam involuntariamente, sendo eles a intenção prévia dos participantes em seguirem o que o hipnotizador diz, a crença de que, quer eles queiram ou não, a hipnose tem o poder de induzir comportamentos e, como o próprio Spanos pensava, a soma de motivação com expectativas. Outro artigo mais recente, desta vez buscando refutar as proposições de Spanos, comparou o uso da hipnose e de métodos distrativos em crianças que passavam por procedimentos médicos dolorosos. O resultado dessa pesquisa foi que as crianças que mais emergiam na hipnose relatavam sentir menos dor do que as demais crianças. Contudo, os métodos distrativos também se mostravam ser eficaz na diminuição da dor. Por fim, há um outro artigo recente que indica a possibilidade de condicionar pessoas a serem mais susceptíveis à hipnose. A conclusão final é que o debate sobre o que seria de fato o processo hipnótico continua e sem prazo para terminar. Ademais, as descobertas dos estudos de Spanos permanecem relevantes até os dias de hoje. Muito obrigada por nos ouvir. Até breve.